A temperatura de um forno é calculada através da corrente elétrica indicada pelo amperímetro, como mostra a figura. O resistor R é feito de um material cuja resistividade tem coeficiente de temperatura igual a 5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius recíproco. Estando o forno a 20 graus Celsius, o amperímetro indica 2 amperes. Quando o amperímetro indicar 1,6 amperes, a temperatura do forno será. Observando aqui esse esquema, nós temos uma informação bastante importante, é que a tensão em que esse resistor está sendo aplicado, ela é uma tensão constante. Verifica-se que, se nós temos, pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, se a tensão ela é constante, se estamos alterando a corrente, para que o U permaneça constante, temos que alterar também o valor da resistência. E essa resistência ela está sendo alterada pela temperatura. E vamos utilizar a fórmula resistência final é igual a resistência inicial 1 mais coeficiente de temperatura, que a gente chama de alfa, vezes a variação da temperatura. Esse R final seria a resistência na temperatura final e o R inicial seria a resistência na temperatura inicial. Então, nós temos R é igual a R0, 1, mais o alfa, 5 vezes 10 a menos 3. Vamos aqui achar a variação de temperatura. O R final seria a tensão sobre a corrente final. E a resistência R0 inicial é a temperatura, é a variação do potencial, né, DDP, sobre a corrente inicial. 1 mais 5 vezes 10 a menos 3, delta θ. Nós temos aqui que, como a tensão ela é constante, o final é igual ao inicial. Multiplicando cruzado, nós temos que a corrente inicial é igual à corrente final, 1 mais 5 vezes 10 a menos 3, delta θ. A corrente inicial de 2, a final 1,6. 1 mais 5 vezes 10 a menos 3, delta θ. 2 dividido por 1,6 é igual a 1 mais 5 vezes 10 a menos 3, delta θ. Fazendo as continhas no canto esquerdo, nós temos 2 dividido por 1,6. 2 dividido por 1,6 dá 1,25. Então, nós temos 1,25 é igual a 1 mais 5 vezes 10 a menos 3, delta θ. 1,25 menos 1 dá 0,25 é igual a 5 vezes 10 a menos 3, delta θ. Isolando o delta θ, nós temos 0,25 sobre 5 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 passando para cima, fica 10 elevado a mais 3, que é 1.000. 1.000 vezes 0,25 dá 250, dividido por 5. Então, a variação é de 50
graus Celsius. Cuidado que ainda não encontramos a resposta. A variação é a temperatura final menos a inicial. A variação foi de 50. Então, nós temos que obter a temperatura inicial 20. Nós queremos obter a temperatura final do forno, quando ele indicar que uma corrente que passa pelo resistor for de 1,6 amperes. Então, nós encontramos a alternativa E de escola.